A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que Deus vos abençoe. Aqui quem fala é o presbítero irmão Vantuir, mais uma vez juntinho com você, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Agradeço a você, querido e amado irmão, que completou mais uma semana aí, né? Na leitura da palavra. Que Deus abençoe você, querido. Você já é uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa feliz, né? Por fazer parte do reino de Deus. Amém? Nós estamos na leitura do livro de 2 Samuel. Hoje nós vamos ler um texto pequeno, né? E vamos ler dois textos. Vamos ler o capítulo 8 e o capítulo 9. Amém? Capítulo 8 de 2 Samuel. As vitórias de Davi sobre várias nações. E sucedeu depois disto que Davi feriu os filisteus e os sujeitou. E Davi tomou a Meteg-Amã das mãos dos filisteus. Também feriu os moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra, e os mediu com 2 cordéis para os matar, e com um cordel inteiro para os deixar em vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, trazendo presentes. Feriu também Davi a Hadad-ezer, filho de Reobé, rei de Zobá, indo ele a virar a sua mão para o rio Eufrates. E tomou-lhe Davi 1.600 cavaleiros e 20.000 homens de pé. E Davi jarretou a todos os cavalos dos carros, e reservou deles 100 carros. E vieram os sírios de Damasco a socorrer a Hadad-ezer, rei de Zobá. Porém Davi feriu os sírios 22.000 homens. E Davi pôs guarnições em Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, trazendo-os presente. E o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que haviam com os servos de Hadad-ezer, e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze de Beta e de Berotai, cidade de Hadad-ezer. Ouvindo então Toi, rei de Amate, que Davi feria a todo o exército de Hadad-ezer, mandou Toi, seu filho Jorão, ao rei Davi para lhe perguntar como estava e para lhe dar os parabéns por haver pelejado contra Hadad-ezer e por haver ferido, porque Hadad-ezer de contínuo fazia guerra a Toi, e na sua mão trazia vasos de prata e vasos de ouro e vasos de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara. De Síria e de Moabe, e dos filhos de Amon, e dos filhos de Amaleque, e dos despojos de Hadad-ezer, filho de Roabe, rei de Zobá. Também Davi ganhou o nome voltando ele de ferir os sírios no vale de Sal, a saber 18.000, e pôs guarnições em Edom, em todo Edom pôs guarnições, e todos os adomeus ficaram como servos de Davi, e o Senhor ajudava Davi por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi julgava e fazia justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zerula, era sobre o exército, e Jeosafá, filho de Aliude, era cronista,
E Zadok, filho de Aitube, e Ameleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías, escrivão. Também Benata, filho de Joiada, estava com os quereteus e peleteus, porém os filhos de Davi eram princípios. Capítulo 9. A bondade de Davi para com os filhos de Jonatas. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse de casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Zipa, e o chamaram que viessem a Davi, e disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, e a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse Davi: não temas, porque certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado aos filhos de teu senhor. Trabalheis, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto meu senhor, ó rei, manda a seu servo, assim fará o teu servo. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Amém, meus amados, louvado é o nome do Senhor. Essa história aqui ainda vai mais longe, queridos, né? Nós vamos, na próxima leitura, falar um pouco da derrota dos amonitas e dos sírios, né? E o que a gente vê aqui são as vitórias do rei Davi, né? E a sua compaixão com algumas pessoas. A gente vai desenrolando a história e vai explicando um pouquinho melhor. Mas a verdade é que Davi, enquanto caminha com o Senhor, enquanto Davi caminha dentro da vontade de Deus, consultando ao Senhor, fazendo a vontade de Deus, Deus entrega nas suas mãos todas as vitórias. Deus é assim, meus amados. Deus é desta forma. Ele é um pai que quer educar os seus filhos, né? E quando
os seus filhos começam a sair dos seus caminhos, não que ele esteja castigando, mas ele está ensinando a seus filhos para que eles possam voltar para a sua presença. Muitas vezes, né, ele retém algumas bênçãos para que a pessoa tome em conta, se dê conta dos erros que está cometendo e que esses erros estão trazendo maldições para a sua vida, né? Mas quando estamos na mão do Senhor, na presença do Senhor, buscando fazer a sua vontade, servindo-o, tenha certeza que tudo aquilo que for o necessário, tudo aquilo que for para a nossa bênção, para os nossos bens, Deus terá alegria de nos abençoar, né? Muitas vezes não chegamos ao patamar, ao nível que nós queremos e não entendemos, por mais que trabalhemos, por mais que estudamos, por mais que fizemos, né, para adquirir, parece que as coisas ficam travadas, parece que as coisas não vão, né? Talvez porque não seja esta a vontade de Deus, talvez porque tais coisas que almejamos nos tirará ou nos tiraria da presença de Deus. Então Deus segura. Quando somos filhos de Deus, é Ele quem controla nossas vidas. Quando servimos ao Senhor, é Ele quem conduz a nossa história. Então é Ele quem sabe até onde podemos ir para permanecermos na sua presença ou para sairmos da presença dEle. Então, Ele, como um Pai amável, um Pai de toda sabedoria, vai controlar a nossa história, vai controlar a nossa vida, para não sairmos da presença dEle. Então Davi recebe as suas vitórias, porque está nos caminhos do Senhor. Mas quando Davi saísse, tenho certeza que essas vitórias não seriam alcançadas. Deus não o permitiria. Amém? Vamos parar por aqui, que meus amados irmãos, hoje a gente leu 2 textos, né? 2 textos que começa a ler a história de Mefibosete ali, muito pregada, muito falada nas igrejas. E agora nós vamos fazer a oração da fé.